Jesus conversa com Simão Pedro. A compreensão de um amigo deve ser para nós, Simão, a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, nós devemos lembrar-nos de que nós temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. E ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nós poderíamos privar a alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então, para Simão Pedro, ainda a conversão estava longe. Ele convivia com Jesus. E nós percebemos que não é tão fácil a conversão do homem quando afirma e ele se diz portador das convicções apressadas. Jesus mostra-nos, através de Pedro, como se vai operar a nossa transformação interior, porque ele trabalha o coração de Pedro. E Emmanuel, numa mensagem belíssima, diz que muitos dizem eu creio, mas poucos podem declarar estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus as proferiu na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os seus discípulos. Ele recomendava ao pescador que confirmasse os irmãos na fé quando se convertesse. O mestre preferia sempre a sua casa, a casa singela, para exercer o divino ministério do amor que ele veio implantar nos corações de todos nós na terra. Durante 3 anos consecutivos, Simão presenciou acontecimentos espantosos. Ele sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. Ele viu leprosos serem limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. No Monte Tabor, ele se deslumbrou com a visão do Messias transfigurado, viu o esplendor do seu espírito, o brilho de uma luz ofuscante, e mesmo assim, assistindo à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, com tudo isso, no entanto, ainda ele não estava convertido. Ele caminhou com Jesus sobre as águas. Jesus andando em direção ao barco onde ele estava, ele se propõe: irei a ti, mestre. Mas, no meio do percurso, ele fraqueja, começa a afundar. Jesus se aproxima, dá a mão para ele e fala: homem de pouca fé, e o levanta, e o sustenta, e o orienta sempre. Quando Jesus foi preso, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. E então sentou-se entre os guardas para ver o que iria acontecer com Jesus. Ele estava assustado, estava triste, estava com medo, estava inseguro. Uma criada chega-se a ele e pergunta: não é você que estava com o Galileu? E ele diz: não, você está enganada. Nega Jesus pela primeira vez. Então, na verdade, não será por maravilhar a tua alma ante as revelações espirituais que você estará convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter este título. Trabalhemos, meus irmãos, para nos convertermos. Somente nestas condições nós estaremos habilitados para o testemunho.
Certa vez, Jesus encontra o cego de Jericó e diz a ele: que queres que eu te faça? E o cego simplesmente respondeu ao Senhor: Senhor, que eu veja. Este foi o pedido feito pelo cego. Então, quando surgir a oportunidade do nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro nós sabermos pedir sensatamente. Mas que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e que tenhamos a possibilidade e a necessária sabedoria, a nossa alegria imortal de saber pedir. Seriam então necessários imensos trabalhos para Simão Pedro. Em Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que ele pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos da casa do caminho. Basta que peçamos o dom de ver, como pediu o cego de Jericó, mas com a exata compreensão das particularidades do nosso caminho evolutivo, do momento onde nós estivermos. E esta sabedoria é uma sabedoria que amadurece à medida que nós aceitamos e vivenciamos o Evangelho de Jesus. E Pedro, agora idoso, um senhor de mais de 80 anos, estando em Roma, foi condenado a morrer crucificado. E quando os algozes chegam para pregá-lo na cruz, ele faz um pedido: não sou digno de ser morto e crucificado como o meu Senhor. Eu peço, me crucifiquem de cabeça para baixo. Está registrado nos evangelhos este pedido, porque aquele coração não cabia no peito de tão grande, de tanto amor que ele tinha para doar. O diamante bruto que Jesus veio lapidar estava pronto, brilhante, com todas as suas faces polidas. E então ele é pregado na cruz, de cabeça para baixo. Mas ele entra em êxtase, ele se liga com Jesus espiritualmente através do pensamento. Ele não sentia as dores, ele não sentia toda aquela tribulação que estava acontecendo, porque ele via os anjos e as forças celestiais dando a ele toda a coragem, e ele não morria. E ali o tempo foi passando, até que um dos soldados, impaciente e achando que aquele velho não morria para que ele também fosse liberado da sua função, do seu compromisso, ele toma de uma pedra enorme e esfacela o cérebro de Pedro. Neste instante, Pedro é recolhido por Jesus, levado aos planos celestiais, num lugar lindo, maravilhoso, preparado especialmente para recebê-lo. Com ele, Jesus permanece alguns dias. E aí, quando passam alguns dias, Jesus, vendo ele totalmente recuperado, diz: Pedro, não posso mais permanecer ao teu lado. Eu preciso retornar à terra. Lá existem muitas dores e muitos sofridos. Enquanto houver uma das ovelhas a mim confiada, sofrendo lá, eu devo estar. Então, Senhor, eu irei também.
Eu também irei com o senhor. Então Pedro desce com Jesus, vão às catacumbas encontrar os primeiros cristãos, os cristãos que estavam sofrendo as perseguições, tinham doenças, dores, dificuldades imensas. Eles começam a curar. Pedro, com aquele amor, com aquela generosidade, com aquele coração que agora estava totalmente transformado, ajuda as pessoas. E certa vez, Jesus olha e diz: Pedro, tem alguém que está te procurando. Pedro olha e reconhece o soldado que havia esfacelado o seu cérebro e o seu crânio. Mas Pedro agora estava realmente transformado. Se aproxima do soldado, envolve ele com todo o amor, oferecendo um perdão pleno, e percebe o sofrimento daquele soldado que tinha se convertido ao cristianismo e o filhinho nos braços, quase morrendo. Pedro cura o menino e restabelece as energias do soldado. Jesus olha de longe, observa e tem a certeza: a sua missão estava cumprida, o trabalho estava completo na lapidação daquele diamante. Muita paz a todos.